Olá, tudo bem? Eu sou Renata Admiral e o programa Análise Direta já está começando. Hoje nós vamos falar com um escritor e advogado que lançou recentemente um livro que fala de um tema polêmico: corrupção no Brasil. Vamos saber a origem e como combater este problema, né? Seja bem-vindo, Dr. Clóvis Alves de Souza. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. E é um prazer debater esse tema de extrema urgência com o senhor. Eu queria começar então falando, porque o senhor lançou esse livro, já está na segunda edição, correto? Perfeito. A primeira edição foi lançada quando? Foi lançado em agosto de 2016. 2016. Na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. E agora, nessa nova edição, agora em 2017, você colocou mais coisas no livro? Muito mais coisas. Na primeira edição eu havia dito dos problemas que estavam em andamento e dos que viriam. Nesta segunda edição eu faço uma atualização do livro, constato aquilo que eu havia adiantado e prevejo mais coisas para o futuro. E, inclusive, digo que vocês não viram nada ainda perto do que está por vir em termos de corrupção. Então, vamos entrar então um pouquinho, porque neste livro você aborda desde a época pré-colonial, correto? A nossa corrupção. Então, não é uma coisa de agora, né, doutor? É algo que acho que já está enraizado na sociedade. Isso é reflexo de algo que já acontecia lá atrás? Ou não? Veio até estar mais elaborada? Como que era a corrupção ontem e hoje? Ocorre o seguinte: a corrupção aqui no Brasil já começou nas caravelas, mas a corrupção existe no mundo todo, só que ela atingiu níveis insuportáveis a partir de 2007. Foi quando disse lá, por exemplo, no seu depoimento, o empresário Emílio Odebrecht, disse que os corruptos no Brasil, ou seja, o pessoal que estava no governo, passaram de uma boca de jacaré para crocodilos a partir de 2007. Aí o juiz perguntou: mas o que você está dizendo? O volume da corrupção. Então, o que aconteceu no Brasil nesse período é algo jamais visto no mundo. A corrupção extrapolou todos os limites possíveis e imagináveis. E não dá para viver numa sociedade com tamanha corrupção. A corrupção, ela desequilibra as empresas, a família, ela destrói tudo. Não há como sobreviver com a corrupção nos níveis que está hoje no Brasil. E ela também é muito facilitada pela quantidade de partidos políticos que nós temos. Nós temos hoje 35 partidos em operação no Brasil e mais 60 aguardando autorização do TSE para começar a funcionar. O que isso nos leva? Leva àquela questão do que eu afirmo no livro, de que os partidos vendem o horário político uns para os outros. O suposto horário gratuito, de gratuito nada tem. Na verdade, as emissoras de rádio e TV exibem os programas, quantifica isso em dinheiro e abate o imposto de renda que deveria recolher. Logo, o prejuízo ficou conosco. E nós perdemos aí 3 vezes ou mais. Primeiro, perdemos no dinheiro que foi tirado de uma empreiteira para pagar o horário de um partido. Se eleito aquele candidato a quem ele vendeu o horário, ele vai ter a participação no governo. Aí se cria mais ministérios, mais secretarias para acomodar as chamadas forças políticas. E terceiro, ele vai ter que dar uma obra para aquela empreiteira que adiantou o dinheiro para se ressarcir e guardar para dar para o próximo. Enfim, todo esse dinheiro sai exatamente do bolso do contribuinte brasileiro. E eu tinha uma pergunta que eu ia deixar mais para frente, mas já vou aproveitar que você falou dos partidos políticos. Hoje, você vê os partidos políticos mudando de nomes, se reinventando. O senhor enxerga isso como algo positivo ou não? É mais do mesmo? É só para dar aquela ludibriada no eleitor? É só uma manobra para tentar enganar o eleitor. Não adianta trocar de camisa se o corpo continua o mesmo, sujo, tá certo? E eu digo isso porque de todos os partidos em operação no Brasil hoje, apenas 2 não estão relacionados com toda essa maracutaia que estamos vendo aí. E nós não podemos confundir a doação legal eleitoral com propina. A propina é quando há uma contrapartida em função do dinheiro adiantado para aquele partido ou candidato. E nós não temos no Brasil só a doação para os partidos.
candidatos também arrecadavam, né? Porque agora empresas não poderão mais doar a partir da próxima eleição. E isso se torna grave pelo número de partidos, porque é impossível qualquer pessoa governar um país com 35 supostas forças políticas. Veja, por exemplo, agora o governo Temer, a dificuldade que tem para aprovar qualquer coisa. Todo mundo quer maior participação no governo. Ou seja, quer um pedaço da nossa carne, que o nosso bolso já esvaziou, tá certo? Para votar em favor do governo. E um governo que mesmo nas cordas, e eu não votei nele, porque eu nunca votei no PT, porque eu já tinha minhas desconfianças lá de trás. Um governo que mesmo nas cordas, com todas as dificuldades, fez reformas estruturais que podem ajudar o Brasil a sair da crise em número muito superior ao feito nos últimos 20 anos por diversos governos que passaram por aí. Exemplo, reforma trabalhista. Sim. 40% da reforma trabalhista é minha, está no livro, na primeira edição, o projeto de lei, o link para consultar, e enfiamos ele agora na emenda da reforma do Temer, que veio para o Congresso. Então, eu fiz toda aquela parte que dá segurança jurídica para que as empresas possam vir operar aqui sem problemas. Porque, assim, nenhum juiz pode criar leis. Cabe ao magistrado aplicar as leis. Sim. Se a lei está ruim, você deve mudá-la, mas descumpri-la jamais. E o que faziam os juízes do trabalho, e faz até sábado, quando entrará em vigor a nova reforma? Você era proprietária de uma empresa há 30 anos atrás. Você fez o trespasse da empresa, passou para outra pessoa. Se depois de 35 anos deixar de pagar um funcionário, vem atrás de você. Você já está aposentada, tocando a sua vida lá no outro mundo. Olha, tem aqui uma dívida para você pagar, e nunca é pequena. 200 mil, 500 mil reais, penhora a sua casa para você pagar isso. Isso não está certo. O meu escritório de advocacia é um escritório modesto, porte médio, mas eu já fiz 9 pareceres orientando empresas estrangeiras não virem para cá. E isso, como brasileiro, patriota que sou, dói demais. Por isso pensei em fazer alguma coisa para mudar. Eu estava quieto, sossegado na vida. Politicamente eu já fiz muita coisa nas lutas sociais, participei das diretas já, do Fora Collor, Fora Dilma. Fui preso em 79 5 vezes, defendendo um maior investimento em educação. Então eu já imaginava que tinha feito a minha parte. Já estava prontinho para aposentar daqui a pouco definitivamente e tocar a minha vida. Aí vem toda essa roubalheira. Então muitos me questionaram, você que tem publicado alguns textos, por que você não melhora isso e tenta ajudar o Brasil, pelo menos dar um norte para as manifestações populares? E aí surgiu esse livro. Foi essa motivação, então, que você teve. Isso. E o título, Excelências Bandidas, vem da própria narrativa do texto. Quando eu estava analisando a delação premiada do então senador Delcídio do Amaral, onde ele dizia, fiz isso junto com o presidente, fiz isso junto com a presidente, com demais senadores e deputados, então me veio uma pergunta interna. Olha, se tudo isso que o senador está dizendo é verdade, parece sê-lo, que está pagando por isso, então nós estamos diante de excelências bandidas. Aí a narrativa deu origem ao nome, o título do livro. E é triste pensar que o senhor lançou ele o ano passado e já teve tantas alterações para fazer e coisas a adicionar, né, em menos de um ano, mais ou menos, né? E o que eu gostaria de saber, o senhor falou até a questão que você nunca votou no PT. O senhor acha que ainda existe isso? De 35 partidos, 2, o senhor disse que não estão ligados à corrupção. E os demais, dá para você ainda ter um partido definido? Eu sou PSDBista, eu sou petista, eu sou... Dá. Eu defendo, inclusive, aí, desde a primeira edição, a moratória partidária, que nada mais é do que a extinção de todos os partidos políticos atuais e a recriação de apenas 3, com a possibilidade de uma candidatura avulsa para refrear a própria ditadura política dos 3 partidos. Tipo, você quer ser candidata, nenhum te deu legenda, você vai lá sozinha e registra a sua candidatura. Sim. E também afirmo que do atual quadro político nacional não sobrarão 30% depois da Lava Jato.
E desses 30% que sobrar, nem todos estão limpos, porque alguém esqueceu de denunciar. Sim. Tamanha farra ocorrida no Brasil. Agora nós estamos com um problema, que é a questão que o Supremo Tribunal Federal precisa se pronunciar sobre 2 pontos. Um deles, a Constituição Federal, ao falar do foro privilegiado por prerrogativa de função, ela não privilegia o crime comum. Então, o que o foro privilegiado protege? O exercício do mandato, ou seja, a sua fala durante o mandato, as suas ações durante o mandato. Mas não está na lei que um parlamentar ou um ministro possa desviar dinheiro público. Então, logo isso não está coberto pelo foro privilegiado. E eu não entendo porque o Supremo deixa que os políticos usem de forma indevida, com uma espécie de moita grande, para esconder tudo quanto é tipo de bandido lá dentro. Então, o Supremo Tribunal Federal precisa dizer à nação o que protege o foro privilegiado. E entendo, como advogado constitucionalista que sou, que o foro privilegiado não abarca crimes comuns. E deixa isso desaguar em primeira instância para que sejam julgados finalmente e não trilhe novamente o caminho da prescrição, como é comum no Supremo. Até porque o Supremo é um órgão de controle da Constituição. Ele não foi criado para julgar crime comum, formar processo. É um órgão para julgar recurso em última instância e dizer da Constituição. Um outro fator que o Supremo precisa ajudar o Brasil com urgência. Está na Constituição que um réu não pode ocupar a presidência da República. E eu tenho insistido que um réu, por não poder ocupar a presidência da República, por lógico, não pode ser candidato. Obviamente. E não estou dizendo isso por conta do ex-presidente Lula. Eu gostaria, sinceramente, que ele fosse candidato para que o povo diga nas urnas o que quer para o seu futuro. Se é Lula, vote em Lula, se não, derrote Lula. Mas, infelizmente, à luz da Constituição, um réu não pode ser candidato. Mas a quem cabe pronunciar sobre isso é o Supremo Tribunal Federal. Por que ele está contra o Brasil? É isso que eu sinto. A corrupção está aí, os partidos estão aí e tem essa questão do réu que o senhor colocou. Então, por que o Supremo, qual que é a sua visão? O que está amarrado aí? Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal não pode se apequenar diante dessa questão. O Supremo é o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil. Ele tem que dizer sobre isso. Perdoem os senhores, data máxima vênia, os senhores 11 ministros não podem jogar o Supremo Tribunal Federal na lata do lixo como estão fazendo. Disse recentemente um ex-presidente em uma gravação que o Supremo estava acovardado. Eu me recuso a acreditar nisso, mas os senhores não podem deixar que a população acredite nisso. Defina essas 2 questões, paute essas 2 questões que já estão arranhando aí no Supremo há meses e não é discutida. Ou seja, o que cobre o foro privilegiado? Ele não pode abarcar crime comum, isso não está na Constituição. Réu pode ser candidato? Entendo que não. Uma vez que ele não pode ocupar a presidência da República, logo não poderá ser candidato. Diz a Constituição, ao ser recebida uma denúncia contra o presidente da República, esse deverá se afastar. Se denunciado tem que afastar, quem já está denunciado e réu não pode entrar. É lógico isso. Doutor, se está na Constituição, eu juro que eu não consigo compreender, até me perdoe pela ignorância, mas é que eu como população, como brasileira, como eleitora, eu não consigo conceber se isso está no poder do Ministério, do Supremo, se ele não está por nós, se ele não fará valer as regras da Constituição, quem fará, doutor? Não tem mais... E tudo bem, a gente não pode fazer... Como que a gente pode fazer com que isso aconteça? Não pode estar tudo bem. Nós temos que voltar às ruas de novo para exigir, com todo respeito, que o Supremo defina essas questões. Compete ao Supremo Tribunal Federal. Eu defendo, inclusive, no livro Excelências Bandidas, uma nova forma de acesso dos ministros dos tribunais superiores, tanto os de conta, como o STJ e o STF. Não pode ser indicação do presidente da República. Olha a situação que nós temos. O presidente da República indica um ministro supremo. Ele tem que ir no Senado pedir voto.
Amanhã ele tem que julgar o presidente e os senadores. Como é que eu posso indicar alguém que vai me fiscalizar e julgar a mim mesmo? Está errado isso. Então eu faço ali proposta, não que eu seja dono da verdade, não é isso. Eu estou levantando as discussões, claro, quero vê-las debatidas na sociedade, para que a partir dessa ideia surjam outras e que a gente encontre um caminho mais tranquilo. Então eu defendo que o Estado seja reformado. E eu fiquei muito feliz no início desse ano, por volta de março, quando eu vi um artigo de 3 grandes juristas aqui de São Paulo, defendendo a mesma coisa que eu defendo na primeira edição do livro Excelências Bandidas. A reforma, a Assembleia Nacional Constituinte, externa ao Congresso Nacional, para reformar o Estado. Pois aquele Congresso que lá está não vai cortar na própria carne. Claro. Então, logo as reformas não caminham. Por que eu digo uma Assembleia externa informada por grandes juristas? Claro que serão assessorados por técnicos de todas as áreas. Sim. Que o jurista por si só, ele pode saber muito do direito, mas há questões técnicas que precisam do auxílio de outros profissionais de diversas áreas. E fazer, então, uma nova Constituição, onde poderíamos resolver, por exemplo, o Pacto Federativo, que é uma outra vergonha, um faz de conta que nós temos aqui. Um faz de conta que tem um pacto federal. Mas vamos lá, nós moramos no município. Sim. Aliás, são 5.570 municípios no Brasil, que é um escárnio, né, para a população. Eu vou falar disso mais adiante. Sim. Mas o município não tem autonomia nenhuma. Você depende do Estado, que depende da União. Tá certo? Nós temos hoje, nos 27 estados, nós temos 19 quebrados, falidos. Estão gritando mais fortemente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que tem uma maior representatividade política, mas tem vários outros que estão pifados. Sim. E todos eles apinhados de municípios. Foi uma farra de criação de municípios no Brasil. Só para se ter uma ideia, do ano de 1991 a 2000, foram criados novos 1.016 municípios no Brasil, o que dá uma média de criação de 8,6 novas cidades por mês. Não há orçamento no mundo que suporte isso. Isso é para dividir o pequeno poder ali, né? Compartilhar. É diferente disso. É para criar mais portas de corrupção. É para literalmente cavalgar o povo. Foi vendido para o povo que eles teriam mais facilidades, um governo mais próximo. E, em troca, eles entregaram mais contas a pagar. Você criou uma prefeitura com todo aquele secretariado, todo mundo conhece, um prefeito, um vice, uma Câmara com, no mínimo, 9 vereadores, que é o que diz a Constituição, e 10 assessores cada um. Isso nos leva hoje a 57 mil vereadores no Brasil, com 600 mil assessores. Isso afora os 15 milhões de funcionários públicos que o Brasil tem, entre ativos e inativos. A gente também vai falar bastante dessa questão do funcionário público, dessa nova lei que está chegando aí, para tirar com essa questão do poder vitalício, né? Do cargo vitalício dos servidores públicos. Mas a gente vai para um breve intervalo, doutor. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse tema sobre corrupção e os problemas políticos no Brasil. Eu converso aqui com o doutor Clóvis Alves de Souza, que é advogado, escritor, e, é claro, eu quero também a sua participação, porque é um tema que a gente tem que debater e vamos conversar disso juntos. Então, se você quer participar aqui, pelo canal do YouTube, você pode assistir os nossos programas, que é o programa Análise Direta, pelo Facebook, além de você compartilhar, dar aquele like, ajudar também na divulgação desse tema, você está lá no Facebook, Programa Análise Direta, e no nosso WhatsApp, vamos lá, que a gente aqui é super modernoso, é o 011 São Paulo, 992247760. Se você está em outro local, em outro país, você coloca o 05511 na frente do 992247760. Assim você pode colocar suas questões, suas dúvidas, tudo que você quiser pode escrever pra gente, tá bom? Programa Análise Direta já volta. Olá pessoal, Análise Direta está de volta, eu sou a Renata Admiral. Hoje meu convidado é o Dr. Clóvis Alves de Souza, advogado e escritor. Estamos falando sobre corrupção e os problemas políticos no Brasil, né? No Brasil, e claro, levando essa informação para outros 55 países.
Olha, doutor, é muita informação, né? Ou, na verdade, desinformação que a população tem. A gente estava falando no bloco passado sobre a questão dos servidores públicos, dos assessores, desse cargo que é vitalício e dessa nova proposta que é derrubar isso, que o servidor público também tem que cumprir como qualquer outro, né? Qualquer outro empregado. O que o senhor vê disso? Isso é um avanço? Isso é um benefício para o nosso país? Eu acho que quem é servidor público não deve estar contente com essa notícia. Não está, mas eu tenho argumentos que pode fazê-los a ficar contentes. Se nada for feito, em poucos anos não haverá dinheiro para pagar ninguém, nem os nativos e nem os ativos. Uhum. Essa situação traz uma armadilha mortal para as contas públicas. Por quê? Nós temos hoje 15 milhões de funcionários públicos, fora aqueles cargos em comissão que eu falei, os 600 mil assessores do vereador, os 57 mil vereadores e mais outros tantos, né? Porque nós temos 115 mil cargos comissionados nos estados, de livre provimento, 500 mil nos municípios e 22.700 na União. Os 15 milhões é de funcionário público, concursado, ativos e inativos. O que dá uma divisão de 13, um funcionário público para cada 13,2 habitantes, entre velhos, crianças, doentes. Né? Então, isso é impossível de sustentar. E por que isso traz uma armadilha mortal para as contas públicas? Eu fiz umas continhas, advogado é ruim de conta. Uma conta, grosso modo, né? Sim. Em 20 anos, 80% desse contingente já estará aposentado. Resolve? Não. Ele sai da posição de ativo e vai para o inativo. E será reposto. Então, se hoje, com 15 milhões, nós temos um funcionário público para cada 13,2 habitantes, quando atingimos 26 milhões em 20 anos, acabou. Vai dar um funcionário para cada 7, 8 habitantes. Não temos como pagar isso. Sim. Ou se resolve isso, ou o Brasil inteiro vai quebrar, como estão quebrados Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá certo? O Rio de Janeiro não teve grandes criações de municípios naquela farra de 91 a 2000. Mas o Rio Grande do Sul mais que dobrou de municípios. E nós estamos falando de municípios, vamos pegar aqui no nosso estado de São Paulo, Borá. Borá tem 835 habitantes, mas tem um prefeito, uma Câmara com 9 vereadores, todos aqueles assessores, secretariado, enfim. E um vereador de Borá, o último eleito, na última eleição, se elegeu com 36 votos. 2 famílias elegem um vereador. Sim. Já vira excelência com direito a indicar 10 assessores. E nós pagamos a conta. O cofre público, quer da União, dos estados, dos municípios, é o bolso do cidadão. Por isso que cada vez vem aqui buscar mais um pedaço para pagar esse tipo de conta. É por isso que a nossa tabela de imposto de renda está defasada em 86% e não vejo ninguém falar disso, a correção. Cada vez mais vai entrando gente para contribuir. Não é que ele melhorou de renda, não, é que a tabela não foi corrigida. E isso, na minha modesta visão, é um enriquecimento ilícito do Estado em cima do cidadão. Dá para pagar essas mordomias todas. Claro. O que é que eu defendo ali? Eu defendo em excelências bandidas que esses municípios sejam reaglutinados, reagrupados em municípios com população mínima de 20 mil habitantes, para que tenham uma sustentabilidade. E ali eu dou um panorama de vários municípios, tem centenas de municípios com população abaixo, entre 800 e 1.500 habitantes. Sim. Não é a nossa realidade, nós não podemos manter isso. De onde eles se sustentam? Do Fundo de Participação dos Municípios, que é formado pelo imposto de renda, a parcela do imposto de renda, e uma parcela do IPI arrecadado nos estados. Até antes daquela farra de 91, era 10% de cada um desses impostos para compor o Fundo de Participação do município. Hoje é 24,5%, que cresceu a base. O que fizeram os espertos políticos para enganar e cavalgar o povo? Olha, vai melhorar a sua vida. Tem aqui uma cidade de 40 mil habitantes, vamos dividi-la em 20 novas cidades.
Só que a cidade de 40 mil habitantes, ela recebia uma parcela fixa do fundo de participação do município, que ele varia de estado para estado. Tem estado que é 5 milhões e 800 e o máximo é 7 milhões e 200 por município. Então ele recebia esses 7.200, mais uma cota por ter acima de 10 mil, então recebia em torno de 12, 13 milhões. Passou a receber 20 cotas de 7.200, não é? E a situação do povo não melhorou, ao contrário, piorou muito. O que nós vemos hoje? Ônibus velho, caminhões caindo aos pedaços, cheio de gente, levando de um pequeno município para a antiga sede, para procurar assistência médica, trabalho. Só que lá não tem mais nada, foi destruída a estrutura. Então ele não tem na nova cidade e não tem na velha. Acabou com o povo. E só lhe foi apresentado mais fatura para pagar. Isso é coisa de político esperto. Sabe aquelas emendas impositivas que muito se discutiu recentemente, de 10 milhões por cada parlamentar, são 594, incluindo senadores e deputados, vão exatamente para esses municípios. E está lá em Brasília agora um projeto de lei para ser votado para afrouxar a fiscalização da prestação de conta desses municípios. Doutor, é um escárnio. Esse escárnio que o senhor fala, gostei muito dessa conotação, porque realmente eles dão muita risada da gente, né? De nós, eu falo da população. Como que chegou nesse montante, doutor? Eu digo, porque o senhor comentou que 2007 estourou realmente essa questão da... 2007 ou 2009 que o senhor falou para mim? 2007, que estourou essa questão da corrupção muito grande. Só que isso é algo que veio ocorrendo já há muito tempo, essa questão da divisão. Quem que deveria ter visto isso e que não viu, que deixou acontecer para chegar nesse momento que a gente está? Nós temos no Brasil vários órgãos de controle, né? Cadê eles, doutor? Então, eu vou te explicar. Nós temos o Legislativo, que a sua função precípua é fiscalizar a execução do orçamento do Executivo. Né? Só que o que fez o Legislativo? Se associou ao Executivo, não é isso? Indica lá ministros, quando não, um próprio membro Legislativo assume o ministério. Então, se eu tenho que fiscalizar o Executivo, eu me torno sócio dele, logo ninguém está fiscalizando ninguém. Aí dividir as estatais, como nós temos visto aí, desvios milionários na Petrobras, que é nada perto do BNDES, perto da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, das elétricas que ainda virão, tá certo? Só começou agora. O que nós vimos até agora de corrupção é nada perto do que virá. O BNDES sozinho já é suficiente para suplantar tudo que vimos do Petrolão e transformar o Petrolão em batedora de carteira de jardim de infância. Então, assim, a Câmara e o Senado, que tinha que fiscalizar o Executivo, não fiscaliza. Aí nós vamos para o Tribunal de Contas. Quem indica os ministros do Tribunal de Contas? O presidente da República, não é? Que por vezes são parlamentares, já está ali há anos aguardando para assumir aquilo. Está lá. Então, é um faz de conta que fiscaliza. Nos estados, nós temos os tribunais de contas dos estados. Mas como é que se fiscaliza 825 municípios, que é Minas Gerais, 670, que é de São Paulo? Não tem jeito. Ninguém fiscaliza. E nós temos algumas excrescências jurídicas, que é a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tem o seu próprio Tribunal de Contas. No ano 2000, por exemplo, em São Paulo, chegamos ao ponto de o prefeito Paulo Maluf, naquela ocasião, ter os 5 ministros indicados por ele, o Tribunal de Contas do município, ao longo do tempo. Chegou naquele tempo 5 Maluf. Então, fiscaliza o quê? Nós estamos fazendo de conta. Por isso que eu proponho a mudança da indicação desses órgãos de controle. Desse ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, né? Eu ponho lá um amigo que ontem foi meu colega de bancada, saiu dali e foi para lá para me fiscalizar, num cargo vitalício. Não vai virar. Por isso essa lei que vem mexer com isso, eu vejo com muito bons olhos, eu acho e proponho que isso tem que ser feito por meio de concurso público de títulos e documentos, tá certo? Todo cidadão brasileiro que preencher os requisitos para ser um ministro do STJ, do Supremo
ou dos tribunais de contas que se candidate e dispute em condição de igualdade com todos os outros. E vai vencer quem tiver o melhor saber jurídico e técnico para ocupar aquela função. E sair dessa condição, perdoem os senhores ministros, de dependência. Muitos políticos confundem os cargos de Estado, porque ele indicou, como se fosse cargo dele. E sai por aí interpelando o ministro para votar a favor de ABC. Isso é um absurdo. A nossa democracia não pode comportar esse estado de coisa. E parece, às vezes, que os ministros ficam constrangidos em definir, por exemplo, a questão que falamos no bloco anterior, de quais os limites do foro privilegiado. Se o réu pode ou não pode disputar a presidência da República. E isso é apequenar-se diante da nação, o que não é salutar para a democracia. Nós precisamos de um judiciário forte, claro, tá certo? Seguidor, cumpridor da lei e principalmente do Supremo, que é o guardião da Constituição. Me fala uma coisa, eu li muitas críticas elogiando muito o seu livro por causa da forma fácil, leve, com que o senhor vai conduzindo toda a história, todas as explanações, enfim. Quais são os maiores casos de corrupção que entraram aqui? Todos? Todos do Brasil? Isso, aí eu dou uma pincelada sobre tudo o que aconteceu no Brasil até agora, mostro alguns exemplos e proponho as saídas, não que eu seja dono da verdade. Mas é uma pessoa também como cidadão, né, propondo algo, pelo menos. Eu tenho como princípio, desde pequeno, que se eu ver alguém fazendo alguma coisa que eu não julgo que esteja certo, para eu criticar eu tenho que ter uma nova postura. Olha, eu proponho que você faça de outra forma, tá certo? Então, assim, aqui eu critico pesadamente mesmo, tenho opinião forte aqui, mas proponho saídas de como fechar as portas para cada uma das situações. Por exemplo, proponho a redução dos partidos, porque a base da nossa corrupção está nessa proliferação de partidos. Ninguém entrou aí para defender o povo, isso é balela, conversa fiada. É interesse pessoal. Claro. Por exemplo, eu dou um exemplo aí da última eleição presidencial, onde a chapa vencedora declarou que gastou 297 milhões de reais. Naquela malfadada ação de cassação da chapa, que o Tribunal Eleitoral fez lá um arranjo para não decidir nada, se comprovou, na verdade, que haviam sido gastos mais de 1 bilhão de reais e não os 297. Vamos ficar no 297. O que leva uma pessoa a apostar 297 milhões de reais numa eleição que, se eleito, e depois de árduo 4 anos de trabalho, terá algo em torno de 5 milhões como salário? Qual é a lógica disso? Não fecha a conta, né? A conta não fecha. Então, tem algo de podre nisso de há muito tempo. E outra coisa que eu defendo ali, que é um outro problema, depois da questão do número dos municípios, é a questão de fazermos eleição a cada 2 anos. Eu proponho que juntemos todas as eleições de vereador a presidente da República a cada 5 anos. E dá para economizar 22 bilhões de reais só nesse item. Não é necessário fazer eleição a cada 2 anos com todo esse custo. Agora, por que mantém isso? Porque todo mundo quer mamar. A indústria da eleição no Brasil dá dinheiro para muita gente. Muita gente. Como muita gente ganha dinheiro com a corrupção. Eu recebo críticas sobre o meu livro. Tem os amantes da corrupção. Eles odeiam que você fale. Claro. E da forma aberta, como eu falo. Eles querem lupas. Olha, você não deixa dúvida. Não deixo dúvida. Naquele assunto que eu domino, eu coloco ele de forma clara. E o senhor também não defende a reeleição, né? O senhor é contra? Não, eu não defendo reeleição. Acho que a reeleição é um grande mal para o Brasil, bem como eu defendo só 2 mandatos parlamentares para cada um. A política não pode ser uma profissão. O eleito, ele tem que ir lá para servir o povo e não para se servir dos recursos do povo. Diz a nossa Constituição que todo o poder emana do povo e, em nome desse, deverá ser exercido por meio dos seus representantes. Agora, eu elejo alguém, eu, povo, elejo alguém para me representar. Eu transfiro a ele o meu poder. O poder é meu, povo. E lá, em vez dele me representar e cuidar de tudo que eu preciso, da saúde, educação, transporte, segurança, não, ele começa a levar o dinheiro, meu povo, para ele.
e encher casas, como aí vimos o caso do Gedel, e deve existir no Brasil centenas de apartamentos e mansões como aquela cheia de dinheiro, que não roubaram pouco, tá certo? Isso não é função de um parlamentar. Agora, tudo isso quer se acobertar dentro de um foro privilegiado, quer ser julgado pelo Supremo, que não tem condição de julgar ninguém, vai prescrever 90% dos casos, se o Supremo não tiver a coragem de decidir que foro privilegiado não protege crime comum. Mande-os para o Moro, para o Bretas ou para a 10ª Vara de Brasília, para serem julgados cada um deles. E vamos falar daqui a pouco sobre isso. Vou entrar em Lava Jato. Tem tanta coisa para falar que eu poderia ficar uma semana aqui conversando com o senhor. Com você, o papo tá bom. Tem que fazer um especial política, que eu ainda quero falar da eleição, de voto nulo, como que a gente vota corretamente. Então, o que a gente também, como cidadão, pode modificar para a gente ter um país melhor. Mas isso a gente conversa daqui a pouquinho no nosso Análise Direta. Não sai daí. Corrupção e os problemas políticos aqui no Brasil. Um assunto de extrema urgência que eu estou conversando aqui com o Dr. Clóvis Alves de Souza, que é advogado e escritor. E olha, tem muita pauta para falar sobre isso, porque corrupção pouca é bobagem no nosso país, não é, doutor? Falando então que o senhor citou Lava Jato. A Lava Jato foi muito criticada também, e também por cidadãos, falando que estava só de um lado de um partido, né, que o Moro, que ele é partidário. Essas pessoas que criticaram uma operação que está tentando expor a corrupção e pelo menos sanar ali, pelo menos o que consegue, quem critica está a favor da corrupção? São os amantes da corrupção. Os amantes. Quando não beneficiários dela. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que ganham dinheiro para defender bandido nas redes sociais e até em algumas emissoras de televisão também, porque não jornais. Mas o povo, doutor, será que é falta de informação? Não, alguns é falta de informação. Nós temos um problema de educação grave no Brasil. Nós ainda temos 28% de analfabetos funcionais, que são aqueles que lê e até escreve alguma coisa, mas não entende nada do que está no texto, não consegue juntar as coisas, e 8% de analfabetos totais. Aí nós estamos falando de algo em torno de 50 milhões de pessoas, Sim. que são, por vezes, facilmente manipulados por pessoas que têm o dom da palavra, né? Tem gente aí falando que é o terceiro melhor orador do mundo comprovado, que é o ex-presidente. Ele consegue convencer muita gente com algumas ladainhas, tipo, por exemplo, dizer que o cara saiu da linha da pobreza porque recebe R$140 por mês de um programa de governo, não é? É um absurdo. Isso é um absurdo, R$140 você não faz nada na vida. Isso é enganação, tá certo? Então, tem os amantes da corrupção que atacam a Lava Jato, me atacam por conta do livro. Agora, a Lava Jato não tem partido, o Moro não é partidário. Tanto é que todos os partidos estão investigados lá. Uma coisa que eu defendo ali no Excelências Bandidas, que tem que ser processado os autores da farsa, mais os partidos a que eles pertencem, e desses buscar o dinheiro, inclusive dos dirigentes partidários da época. E nós já temos 3 ações dessa natureza, 2 no Paraná e uma no Rio de Janeiro, buscando 22 bilhões de reais do partido e seus dirigentes numa delas, 10 no outro e 8 bilhões no outro. Então, assim, a Lava Jato não é partidária, ela funciona nos mesmos moldes da Operação Mãos Limpas da Itália, tá certo? E na Itália todos nós sabemos o que aconteceu, a mesma movimentação, a vida na Itália para abafar Mãos Limpas é a mesma, o mesmo modo operandi aqui no Brasil, político dizendo que a Lava Jato é partidária, lá a Mão Limpa era partidária na voz deles. E lá nós tivemos um grande problema, que foi a eleição do Silvio Berlusconi, que era um dos investigados, e criou várias leis para ferrar com os juízes e encerrar a investigação. E é o risco que nós corremos aqui. Por que nós corremos esse risco aqui? Porque o povo, tradicionalmente, não gosta de discutir política. Existiu, eu já sou bem mais velho que você, existiu no Brasil durante décadas um dito popular errôneo, que política e religião não se discute.
É verdade, né? Lembra? Isso está enraizado há muito tempo. O pessoal acha que não tem que discutir, mas tem que discutir, sim. Por que disso? Por que daquilo? Eu não concordo. Eu tenho que ter o direito de discordar da minha política. Se o meu representante não está fazendo aquilo pelo qual ele foi eleito, eu tenho que ter um poder de tirá-lo. Mas no Brasil, no presidencialismo, nós não temos. Por isso eu defendo um outro sistema. Se fôssemos um parlamentarismo, nada disso estaria acontecendo. Já tinha trocado tudo, eleições gerais já haviam ocorrido e o Brasil estava fora desse marasmo. Olha, eu abri um leque aqui, abri uma pesquisa aqui na minha cabeça de várias coisas que eu queria saber. Sobre a Lava Jato, então, só para a gente tentar falar um pouquinho mais disso, o senhor acha que vai durar muito ainda a Lava Jato? Ou que ela está com dias contados? Ou já ouvi pessoas falando assim, Lava Jato daqui uns meses já... Ou não, tem muita coisa ainda para acontecer que a Lava Jato precisa estar ali incisiva. A Lava Jato está só no começo, numa fase ainda embrionária, certo? O que muita gente confunde é a Lava Jato mãe, aquela que está com o Moro, certo? Ela vai ganhar fôlego porque o Supremo há de mandar para lá esse pessoal com foro que não protege isso. Então vai durar um pouco mais. Mas tem os desdobramentos, que são os filhotes da Lava Jato. Então nós ainda vamos ouvir falar de Lava Jato no Brasil por mais de 3 anos. Muita gente que ainda não apareceu aí no filme vai aparecer. Não mexemos ainda pesadamente nos governos estaduais, prefeitos, né? Muitos políticos menores estão enrolados até o pescoço e rezando para que acabe logo e não chegue nele. Sim. Mas vai chegar. Empresários grandes ainda que estão enrolados aí até acima do pescoço, uns 3, 4 metros. Quais são suas previsões do que ainda vai estourar? Porque se a gente já achava que estava a ponto de pelo menos solucionar e do Brasil se desenvolver e parar um pouco essa história de corrupção, você acabou aqui com as minhas expectativas. Veja, o Brasil vai sair disso tudo muito melhor do que entrou. Isso eu posso te afirmar, tá certo? E o que me fez ficar aqui para brigar e não ir embora, foram vários amigos, que eu sou um brasileiro nato, um patriota, e não quero ver os meus filhos e netos viver numa situação dessa que foi criada. Os políticos brasileiros transformaram a política nacional em um terreno pantanoso, cheio de perigos. Um monstro de 4, 5 cabeças dele, que você está andando, você vê que está só a cabeça, o corpo já comeram, já levaram embora. Então isso não tem razão de existir. E a Lava Jato vai descer a minúcias, quer eles ou não. Não adianta. Compete ao povo agora na próxima eleição em 18 trocar o que está aí. Falando então da eleição, doutor, são muitos temas. Voto nulo como forma de protesto, que é o que mais a gente ouve até para as próximas eleições. Isso. Funciona? Não funciona? Voto nulo é o desperdício completo da sua condição de influenciar no processo. O povo confunde um artigo do Código Eleitoral que diz que se mais da metade dos votos forem nulos, far-se-á nova eleição. O voto nulo, que está dizendo, não é o voto do eleitor, é o voto recebido por um candidato. Ele foi eleito prefeito, por exemplo. A eleição foi anulada por algum motivo, se ele recebeu mais de 50%, então far-se-á nova eleição. Só isso. Com o mesmo candidato, não vai trocar os candidatos. Não vai trocar candidato coisa nenhuma. Isso, assim, se for eleição de prefeito, terão que concorrer novas chapas. Inclusive aquele, se não tiver impedido pela condenação, ele próprio poderá concorrer. Agora, achar que para deputado federal, senador, presidente da República, governador, você vai anular o voto e vai resolver, não vai resolver nada. Apenas vão ser excluídos os votos nulos e contar-se-ão os válidos. Sim. Aí, o que vai fazer? Vai fazer com que os corruptos se elejam novamente com a menor quantidade de votos. Porque os eleitores corruptos estão aptos, estão ávidos para votar. E vão votar nos mesmos. A gente vê isso aí nas redes sociais. Então, eles vão votar, você que poderia influenciar e colocar alguém novo, você anula seu voto. Jogou seu voto fora. Essa corrente que gira por aí nas redes sociais é de uma estupidez tamanha. Isso não resolve nada, é uma deturpação do Código Eleitoral, ele não diz isso.
ele diz os votos nulos face à nova eleição, é quando dá anulação da eleição de um candidato já eleito. Entendi. É isso. E falando um pouquinho então sobre essa questão de protesto, o que o senhor tem visto aí nos últimos anos sobre essa questão de ir para a rua, o tão falado 20 centavos, o tão falado... Cada dia você vê pelo menos uma movimentação ocorrendo, seja em prol dos médicos, da política, dos professores. O Brasil, ele está... Tudo. O brasileiro, ele está mais empenhado, ele está... Ou nunca vai chegar naquela época de direta já, daquele povo, e da reformulação. Porque eu também ouço, né, muitas pessoas falando, não adianta nada ir para a rua, nada vai mudar. Adianta, mas só que tem que ser feito de uma forma. Um dos fatores que me motivou a escrever a primeira edição do livro foi exatamente isso, tentar dar um norte para a movimentação. Eu comecei a ver, e fui na Paulista algumas vezes, lá encontrar 10 caminhões de som, cada um com um tema. Você desmotiva as pessoas, não resolve nada. Todas as vezes que resolvemos, você tinha todo mundo na mesma direção. Por exemplo, vou te citar algumas pessoas que eu conheci no mesmo palanque das diretas já em São Paulo, na Praça da Sé, em 84. Lá estava Leonel Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, Orestes Quercia, Franco Montoro, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Teutônio Vilela, o Tancredo de Almeida Neves, avô do Aécio, o Aécio ainda pequenininho, Lindenberg Farias, que era presidente da CUT, da União dos Estudantes do Rio de Janeiro naquele tempo. Enfim, todas as tendências políticas do país reunidas em torno de uma única causa. E naquela época só existiam 2 partidos. Era o PDS, que depois virou Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, que depois virou PMDB. Tá certo? Tinha o pessoal da Arena, o resto, de Lula para baixo, estava tudo no PMDB. Tá certo? Nós conseguimos. Não aprovamos a emenda Dante de Oliveira no Congresso, mas o movimento era tão grande que veio a eleição, ainda que indireta, e foi eleito Tancredo. E hoje em dia o senhor acha que está muito ramificado? Está muito ramificado. O que eu vejo hoje na liderança? Não criticando, talvez seja uma falta de visão política. Eu vejo liderança dizendo que não houve ditadura no Brasil. O exemplo vivo está aqui, fui preso e apanhei 5 vezes. Se não quiser me ouvir, fale com a viúva do Vladimir Herzog. Recentemente houve uma missa em intenção do marido dela assassinado aqui na igreja da Praça da Sé. Ela está aí, pode perguntar para ela. Pode perguntar para a viúva do Santo Dias, morto na porta de uma fábrica em 1979, onde ele foi morto e eu fui preso. Estávamos nós 2 ali. Chegaram as pessoas a apontarem aquele, o sacou a arma e atirou no peito dele. O outro era aquele, o outro era eu. Mas a ordem era só prender, não era para matar. O Santos era líder máximo de um movimento naquela ocasião. Então as pessoas eles renegam isso, mas isso efetivamente ocorreu. Mas renegam por causa de algum interesse, né, doutor? Porque aí tá documentado isso. Não, mas eu já vi lideranças fortes de movimento na televisão negando isso, dizendo que isso não aconteceu, que é invenção. Os livros estão todos aí, precisa ler, não é? Então, assim, o movimento hoje ele consegue resolver, mas precisa unificar a direção. E eu estou insistindo nessa questão do Supremo. Por exemplo, nós poderíamos sair todos às ruas e pedir que o Supremo defina a questão do foro privilegiado, tá? E que o Supremo defina se réu pode ser candidato a presidente da República. É um ponto. E esse ponto parece pequeno, mas a questão do foro privilegiado, que é o mais importante... Não, já modifica muito. Resolve quase todo o nosso problema. Nós vamos tirar do cenário político todos os acusados. E não estou aqui dizendo que eles são culpados. Como eles todos gritam, se proclamam, autoproclamam inocentes, o Supremo precisa dar a ele a condição de se defender verdadeiramente. Vai lá na primeira instância e se defende. Sim. Mande eles para aquele deserto, aquela aridez do deserto que eles criaram para o povo com toda essa corrupção. Vai se defender lá, como nós estamos aqui hoje, com 25 milhões de desempregados tentando lutar para ganhar vida. Tá certo? Brigar como as mulheres brigam no Brasil até hoje e ganham em média 40%, 50% menos que um homem na mesma função. Isso é um absurdo. E não estou dizendo isso agora, eu bato nisso há anos. Não faz sentido. As mulheres brasileiras hoje sustentam 45% dos lares sozinhas.
Então não tem sentido uma mulher numa mesma função ganhar metade ou menos que o homem. Salário, função igual, salário igual. Colocamos isso na reforma trabalhista agora. Sim. Isso entrou na reforma. Proposta lá de um deputado e entrou. Que eu achei salutar. É tanta coisa. Olha, eu acho que a gente tem que bater sim então nessa tecla do Supremo. Acho que as pessoas deveriam se conscientizarem um pouco mais. Este livro é uma utilidade pública, né? É de utilidade pública. Todo mundo tem que ter na sua cabeceira para, no mínimo, você ter consciência do que ocorreu. Se bem que, olha, são quantas páginas? São 250. Como tanta corrupção coube aqui, doutor? Só lendo para saber. Mas eu acho que é de um serviço para a população esse livro, que acho que a gente precisa sim discutir política, sim, sabe, para a gente poder também crescer e se desenvolver como país, não somente como cidadão. Eu quero agradecer demais, doutor Clóvis. Olha, foi uma conversa, um bate-papo rapidíssimo perante o tema e o que nós poderíamos abordar aqui. Tenho certeza que todo mundo ficou com vontade, quero mais, mas eu agradeço demais para que a gente comece engatinhando, mas se fazer entender, não é, doutor? Muito obrigado pela oportunidade, é sempre uma honra estar aqui e quantas vezes for convidado estarei presente. Gostaria de dizer que esse livro está em todas as livrarias Saraiva do Brasil e outras, principalmente na Saraiva, e que o assinante que quiser adquiri-lo também poderá fazê-lo por meio do site da Saraiva e entrega em sua casa em 24 horas. E o senhor também tem algum outro contato para deixar aqui para a gente, para quem quiser saber um pouquinho mais, engajar um pouquinho mais? Eu tenho uma página no Facebook intitulada Excelências Bandidas, onde eu posto toda semana um vídeo falando de algum tema relacionado ao livro. Excelências Bandidas. Isso. E todos esses vídeos meus estão no canal Clóvis Alves de Souza no YouTube. Perfeito. Então, pessoal, para você que quer se informar e conhecer um pouquinho mais da política do seu país, do nosso país, entre em contato, sim, com essa página Excelências Públicas e, claro... Excelências Bandidas, desculpa. Excelências Bandidas e, claro, vamos ler um pouquinho mais e vamos nos informar que o Brasil precisa da ajuda de todos nós. Bom, o programa Análise Direta fica hoje por aqui. Conversei com o doutor Clóvis Alves de Souza, que é advogado, escritor, debatemos um pouquinho essa questão da corrupção e das políticas no Brasil. Eu vejo vocês num próximo programa. E para você continuar nos acompanhando, quero saber o que mais que vocês conversam aí no programa Análise Direta. Olha, são muitos os temas. Então, no nosso canal do YouTube está lá Análise Diretas. No Facebook você pode dar aquele like, pode compartilhar, programa Análise Diretas e também Análise Direta e também através do nosso WhatsApp, que é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, 05511. Assim você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários sobre os nossos programas, tá bom? Hoje eu fico por aqui, vejo vocês então numa próxima. Beijo, até mais.